Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Sadala, sou cofundadora da Serenas e vocês estão aqui de volta ao programa Violência contra a Mulher Não é Normal. Hoje a gente vai para a nossa aula 3, a gente vai falar sobre autocuidado e acolhimento. Essa é uma aula que eu preciso muito que vocês peguem o caderno. Acho que eu falo isso em todas as aulas, né? Bom, pega o caderno. Pega o caderno, pega a caneta. E agora eu quero que vocês escrevam a primeira coisa que vem à mente de vocês com a palavra autocuidado. Primeira coisa, anota aí. Estão anotando? Eu tô vendo, tá, gente? É gravado, mas eu tô vendo. Muito bem. Autocuidado. Tô tentando imaginar o que vocês anotaram. Tô pensando aqui, quando eu perguntei isso para outros estudantes, eu ouvi coisas do tipo saúde mental, só saúde mesmo, sem ser saúde mental. Eu ouvi também... teve uma vez que uma menina me falou que autocuidado para ela lembra depressão. Vamos pensar sobre isso. Autocuidado também lembra... uma vez me falaram estar consigo mesmo, ficar sozinho, estar consigo. Autocuidado já me falaram que lembra terapia. Algumas coisas talvez vocês anotaram isso também, né? E acolhimento, gente, acolher. Acolher significa a gente... Quando eu vou acolher alguém, eu falo assim, nossa, minha amiga estava muito triste, eu tentei acolher ela. O que significa? Acolher, ouvir, abraçar, talvez fazer com que ela se sinta um pouco melhor, né? Isso que significa acolher. Bom, hoje a gente vai falar sobre como a gente cuida da gente e como a gente se acolhe. Como a gente se abraça, como a gente se escuta. E aí vocês podem se perguntar, mas o que isso tem a ver com violência contra meninas e mulheres? Tudo, gente. Primeiro que tem tudo a ver, porque tem a parte mais óbvia, que é que quando a gente sofre alguma violência, é muito importante a gente cuidar da gente, a gente se acolher, né? Isso já é, acho que isso é mais óbvio. Mas também porque quando a gente fala de masculinidade tóxica, por exemplo, a gente está falando sobre como os meninos acham que eles sempre têm que ser fortes, que eles não podem ter sentimentos. Então, o autocuidado também é para os meninos cuidarem de si, prestarem atenção no que estão sentindo, acolherem o que está doendo, o que está difícil. Isso é super importante. E aí, gente, para começar, eu queria lembrar vocês de quando eu contei a história da Helena, minha amiga, né? Que tiraram as fotos dela, nu, espalharam por aí. Quando isso aconteceu, a Helena se sentiu muito culpada. Ela sentiu muito que ela tinha culpa por aquilo. Outro dia, uma ex-aluna minha me ligou e falou que ela estava no metrô e um homem estava se masturbando na frente dela. Isso é crime, né? A gente falou sobre isso. Isso é um tipo... A gente vai falar, na verdade, sobre ainda com mais detalhes sobre isso, mas isso é uma violência, porque é alguém fazendo ali um ato sexual que te ofende, que te deixa desconfortável, né? E ela achou que fosse culpa dela. Ela falou, Amanda, eu acho que eu que olhei muito para ele, então ele achou que ele tinha liberdade de fazer isso. Ela se culpou. Porque na violência contra meninas e mulheres, nós mulheres, a gente vai aprendendo a tentar achar motivos que justificam aquela violência como se fosse nossa culpa. O autocuidado é justamente para a gente, em vez de se culpar, a gente se cuidar. Em vez de eu pensar, nossa, eu que fiz ele fazer tal ato, eu que fiz ele ser grosso, eu que fiz... É pensar, o que eu estou precisando? Isso dói em mim? O que isso causa em mim? Que sentimento isso causa em mim? Olha que coisa louca, né? Alguém é violento com a gente. Em vez da gente ter raiva de quem foi violento, muitas vezes a gente fica com raiva da gente mesma. A gente se culpa, a gente tem vergonha. Isso acontece mesmo, porque a gente foi aprendendo ao longo dos anos que a culpa é da mulher e não tem nada a ver. Por isso o autocuidado, por isso a gente tem que olhar para nós, meninas e meninos, todo mundo. E principalmente na adolescência, gente, porque ser adolescente não é nem um pouco fácil, né? A minha adolescência, aliás, foi bem difícil. E uma das coisas que fez com que a minha adolescência fosse difícil é que as pessoas não conversavam muito comigo sobre a puberdade, sobre as coisas que estavam mudando no meu corpo, sobre eu começar a sentir atração por outras pessoas, eu ficava super confusa, o que eu estava sentindo, o que aquilo significava. E isso acaba levando a muitas questões de saúde mental, as pessoas vão se sentindo muito sozinhas na adolescência, né, gente?
Por isso a gente precisa também do autocuidado. Olhar para a gente, olhar para o que a gente está sentindo, prestar atenção na gente. Quantas vezes a gente super acolhe a nossa amiga, mas quando o problema é com a gente bate na gente mesma, né? A gente bate no sentido de ter raiva da gente mesma. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Bora lá? A gente vai começar pensando o que esse autocuidado pode ser. O autocuidado pode ser um monte de coisa. Olha aqui. A gente começa falando em pedir ajuda. Autocuidado é sim pedir ajuda. Mas antes de pedir ajuda, autocuidado é a gente olhar pra gente, pensar o que a gente está sentindo e depois pensar que tipo de ajuda eu preciso. Isso é super importante. Então, outro dia, a minha mãe viu que eu estava mais quietinha, por exemplo, eu estava bem triste com uma coisa que tinha acontecido no meu trabalho. E aí a minha mãe perguntou o que tinha acontecido e eu falei, nada, não é nada e tal, e deixei aquilo quieto. E aí eu parei e falei, nossa, nem eu parei para pensar por que eu tô triste, né? Nem eu parei para pensar o que eu tô sentindo. Autocuidado é eu parar, pensar, por que eu tô triste? Ah, eu tô triste porque aconteceu alguma coisa no meu trabalho, que me deixou nervosa, eu tô decepcionada, beleza, pensei. E aí eu penso, bom, a minha mãe tá aqui do meu lado, ela tá preocupada, deixa eu pensar, deixa eu acessar aqui minha cabecinha e pensar se a minha mãe pode me ajudar de algum jeito. Olha, eu acho que a minha mãe pode me ajudar vendo um filme comigo, eu quero me distrair. Beleza. Mãe, eu tô triste, eu não quero muito falar sobre isso, mas eu queria ver um filme. Tudo bem. Ou não, eu acho que a minha mãe pode me ajudar, eu quero sim conversar. É muito importante, antes da gente conseguir comunicar para alguém esse pedido de ajuda, é a gente ouvir a nós mesmos. O que a gente está precisando? O que a gente está sentindo? E que tipo de ajuda a gente está precisando? Às vezes é um abraço, às vezes é um chocolate, às vezes é se distrair, às vezes é ter uma conversa profunda, às vezes é alguém que vai te acompanhar numa delegacia porque você sofreu algo, às vezes é uma amiga que vai num posto de saúde com você porque você está com medo de algo que está acontecendo no seu corpo e você não está entendendo. Tudo isso é autocuidado. Bom, tem uma outra coisa do autocuidado que é super importante, que é dar um passinho para trás. Que é assim, às vezes a gente está fazendo tanta coisa porque a gente acha que deve fazer, falando, vestindo uma roupa, tentando chegar num lugar, ter um determinado comportamento. Dá um passinho para trás e vamos pensar um pouquinho o que eu desejo, o que eu preciso, o que eu quero. Isso não é para ser egoísta, tá, gente? Fazer só aquilo que eu quero. Mas isso é sobre a gente se ouvir o que a gente está precisando. E as meninas e as mulheres, especialmente, foram educadas a não pensar muito o que a gente quer. É sempre muito o que o outro quer da gente. Então, é muito importante dar esse passinho para trás e a gente se ouvir. Bom, tem um outro ponto do autocuidado que é o perdoar-se. Isso é muito importante. Sabe quando eu disse que alguém sofre violência e acaba se culpando, achando que a culpa é dela? Achando é minha culpa, é minha culpa, é minha culpa. É muito importante a gente também se perdoar. A gente também olhar pra gente e falar, nossa, eu perdoaria minha amiga, mas por que eu tô sendo tão duro comigo, tão dura, me exigindo tanto de mim? É muito importante a gente ter esse carinho com a gente. Se perdoar não é fácil e por isso um acompanhamento de uma psicóloga, de um psicólogo é tão importante para a gente conseguir entender o que está doendo e a gente conseguir perdoar o que a gente está com raiva de nós mesmos. Isso é super importante. Mas não precisa fazer isso sozinha, porque é difícil. Vamos fazer isso com ajuda. Por isso que é tão importante. Procura alguém da sua escola que você confia e fala que você gostaria de conversar com alguém que vai te ajudar, um psicólogo, uma psicóloga, a entender melhor o que você está sentindo. Passa na unidade básica de saúde, fala, como que eu falo com um psicólogo, com uma psicóloga? Isso é super importante. E daqui para frente no curso, vocês vão aprender em que lugares vocês podem ir para pedir essa ajuda. Gente, passar tempo sozinho, sozinha é super importante. Às vezes a gente está com a gente, é importante. É bom a gente também ficar atento quando a gente está muito sozinha, quando a gente não quer ficar com ninguém, a gente não quer ver ninguém. Por um tempo é importante, às vezes eu tô triste e quero estar comigo, é importante. Mas quando a gente fica muitos dias, muito triste, muito afastada das pessoas, é importante a gente pedir ajuda, porque pode ser que tenha alguma coisinha aí difícil no que diz respeito à sua saúde mental.
E para isso a gente tem que ser cuidado e acolhido, pra gente não ficar sofrendo sozinha, tá bom? É importante a gente se respeitar e às vezes querer ficar sozinho. Ah, Amanda, mas eu namoro, eu preciso sempre estar com meu namorado? Não, às vezes a gente quer fazer nosso programa, às vezes a gente quer ficar um tempinho com a gente. Isso é importante, gente. Costumo dizer que a gente nasce e morre sozinho, né? Então, se a gente não ficar com a gente, não vai adiantar de nada, né? É importante a gente estar com a gente. Gente, colocar-se em primeiro lugar. É entender o que a gente precisa, se isso vai fazer bem ou não pra gente. De novo, isso não significa ser egoísta e querer só seguir o seu desejo e as suas vontades, não é isso. Mas é a gente entender se tal relação, se tal comportamento está fazendo bem pra gente. Ah, esse aqui eu já falei, né? Dizer o que você precisa. É entender o que você está sentindo, o que você está precisando. Olha a diferença. Eu tô triste com a minha mãe, porque a minha mãe combinou que ia almoçar comigo e não almoçou, tá? Aí eu fico brava, chego em casa e grito e falo e tal, que é um absurdo, como ela fez isso e acabou. Outro jeito é eu parar e pensar, nossa, eu tô muito triste que a minha mãe não almoçou comigo. E eu falo, mãe, eu tô muito triste que você não almoçou comigo. E eu vou te explicar o que eu preciso. Eu preciso de você hoje comigo, porque eu tô triste por outras coisas que estão acontecendo e esse almoço ia me fazer muito bem. É explicar, contar o que a gente precisa. Contar, às vezes, putz, eu namoro uma menina e eu tô sentindo que eu preciso de mais tempo comigo. Explica para ela que você precisa de mais tempo com você, por exemplo. É importante a gente prestar atenção no que a gente está precisando e comunicar para o outro. Isso não significa que a gente deve culpar alguém quando a pessoa não comunica. Às vezes a gente não consegue. Ah, ela ficou comigo, mas ela não disse que ela precisava ir com mais calma na relação sexual. Ela não disse nada. Às vezes ela estava com medo, às vezes ela estava insegura. Então a gente também não pode culpar o outro. Ah, você não disse. Calma. A gente tem que entender se a pessoa tinha as condições de dizer o que ela queria. Nem sempre é fácil, mas é importante a gente começar a prestar atenção no que a gente precisa. Colocar limite. Ó, daqui não passa. Não, mas eu quero que você me ajude com a lição de matemática, com a lição de inglês. Ó, eu só consigo a de inglês. Colocar o limite. Colocar o limite, tô ficando com alguém. A pessoa fala que quer ter uma relação sexual pela primeira vez, mas eu não tô me sentindo segura. Ó, aqui eu não tô me sentindo segura. É importante a gente respeitar os nossos limites. De novo, não é fácil. Ainda mais quando a gente aprende por muitos anos que a gente não tem o direito de colocar os nossos limites. Mas a gente tem. Dizer não. É muito importante dizer não. E o dizer não é desde alguém que vai falar, mas você não quer o bolo que eu fiz? Não, eu não quero. Não quero, obrigada, não quero. Dizer não porque eu não quero sair para ir ao cinema. Dizer não porque eu não quero ficar com alguém. É importante a gente colocar o não. Falar não, olha, eu não vou dar conta de fazer isso. É importante a gente colocar o não. Não é porque a gente diz não que a pessoa vai amar menos a gente, né? Às vezes a gente só não tá dando conta e tá tudo bem. Muito bem. Falando em autocuidado, a gente também precisa pensar em autocuidado na nossa saúde. A gente falou muito da nossa saúde mental e a gente também tem que falar da nossa saúde física. Falar de autocuidado, eu vou voltar aqui um pouquinho. Falar de autocuidado é também falar da gente prestar atenção no nosso corpo. Então, por exemplo, quando a gente pessoas que menstruam começam a menstruar. Autocuidado é a gente também prestar atenção, nossa, eu tô com cólica. Acho que eu preciso ficar mais quietinha. Autocuidado é a gente prestar atenção. Nossa, tem alguma coisinha que saiu aqui na minha pele que tá estranho, eu não tinha isso antes. Preciso ir ao médico, à médica, para ver se tem alguma coisa. Nossa, eu tô com uma dor em alguma região do meu corpo. Deixa eu pedir ajuda. É importante a gente olhar para o nosso corpo e ter cuidado com o nosso corpo. Ter higiene, se lavar todos os dias é muito importante. Quando a gente está menstruada, trocar o nosso absorvente, porque a gente não pode ficar com o mesmo absorvente o dia todo, isso faz mal para o nosso corpo. Por isso que aqui na rede estadual vocês têm um programa de dignidade íntima, justamente para que ninguém precise ficar com o mesmo absorvente por muitas horas, o que faz mal para a nossa saúde.
O autocuidado é muito sobre a gente olhar para as nossas necessidades, para o que está acontecendo na nossa mente, no nosso coração e no nosso corpo. E autocuidado, como eu disse, significa colocar o limite. Colocar o limite também significa quando alguém vem encostar no seu corpo, você fala, não estou me sentindo confortável. O autocuidado é, por exemplo, se eu vou ao médico, eu não estou confortável com como aquele médico está me tratando. Eu tenho todo o direito de pedir para ser atendida por outro. Tá vendo como o autocuidado diz respeito a um monte de coisa? Vamos assistir um vídeo para aprender um pouquinho mais sobre isso? Esse vídeo é bem legal. Vamos lá. Que corpo é esse? Cris! E como foi, Lu? Nossa, foi bem melhor do que eu imaginava. Foi incrível, Cris. Ai, que bom, amiga! Achei ela uma gracinha. E vocês são um casal super fofo. Obrigada, sua linda. Ai, o melhor de ter a primeira vez é que a gente não precisa ficar aflita de ter a primeira vez, né? Ai, Lu, nem me fala. Eu tô nessa angústia com o Yuji. Por quê? O que tá rolando? Ah, você sabe, né? Faz um tempinho que a gente tá junto. Só que ainda não rolou transa. E agora ele começou a tocar nesse assunto, sabe? Mas ele tá, tipo, te pressionando? Ah, ele tá insistindo. Aff, quando eu namorava a Mayara, não tinha essa pressão. Que isso, amiga? Não tem nada a ver com namorar homem ou mulher. Pô, o Yuji não pode ficar insistindo desse jeito. A gente tem que transar quando tá pronta, quando tá afim. Ai. Olha, eu vou querer conferir essa lição de casa depois, hein? Ah, mãe, deixa a gente usar a calculadora. Que isso? Mas que preguiça é essa? Tem que aprender a fazer conta. Ah, mãe. Helena, você tem, um minutinho pra gente conversar? Claro, pera só um pouquinho. Ô, Aquiles! Tô aqui. Os meninos estão aprendendo tração. Dá pra você dar uma força aqui pra eles? Opa, o da fraldinha aqui também é craque em fracionar, né? Opa! Ah. Vamos? Ei, olha só que livrinho legal. Então, Helena, é tipo isso. Daqui a pouco a gente vai sair pra dar uma volta. E você acha que ele vai tocar no assunto do sexo de novo? Ah, eu acho que sim, né? Ele não para de falar disso, sabe? O tempo todo. Só que, sei lá, eu nem sei se eu tô pronta. Cris, tem uma frase que resume tudo. Meu corpo, minhas regras. Você que tem que decidir quando tá pronta. O Yuji ou qualquer outra pessoa precisa entender e respeitar o seu momento e escolha. É. Eu sei. Mas você sabe, lá na escola a galera só fica falando sobre transar. E eu fico mal de parecer de fora disso. Sei lá. Mas não deveria. Cada um tem o seu tempo. Se não for a hora, não é. E se for... Tcharam! Valeu, Helena. Eu posso não ter muita certeza, mas ó... Tcharam! Ai, é ele! Valeu, Helena. Você me deu mó força. Vai lá, divirta-se. E lembra, meu corpo... Minhas regras. Gente, meu corpo, minhas regras, beleza? É isso, esse é o mais importante de tudo. E para eu entender quais são as minhas regras, eu preciso me dar a chance de me ouvir e entender as minhas necessidades. A gente falou muito sobre como a gente se ouve, mas eu queria trazer aqui um pouquinho para vocês que, além da gente se ouvir com cuidado, a gente também precisa ouvir o outro com cuidado. E aí é muito engraçado essa diferença entre cara de paisagem e se colocar no lugar do outro. Então eu vou dar um exemplo. Digamos que eu chegue para a Bruna que dá o curso aqui junto comigo, e aí eu falo assim, nossa, Bru, eu tô muito mal, teve uma briga na minha família, eu tô muito triste. Aí a Bruna pega e faz assim, chato. Cara de paisagem. Agora, outra coisa é a Bruna virar e falar assim, nossa, Mandes, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Como que você tá se sentindo? São duas coisas bem diferentes, né, gente? Uma é quando a gente se conecta com o outro, a gente ouve o outro com cuidado. A cara de paisagem é quando a gente nem se conecta com a dor do outro.
Eu vou dar um outro exemplo. Digamos que um amigo meu me fala assim, nossa, tô muito mal, não passei numa prova da faculdade. E aí eu falo assim, mas relaxa, várias outras você passou. Isso não é nada empático, ou seja, eu não tô me colocando no lugar dele e ouvindo ele com cuidado. Eu tô tentando diminuir o sofrimento dele de algum jeito. Já ouviram isso? Por isso a diferença entre a gente ouvir e ouvir com cuidado e acolhimento é que ouvir, a coisa entra por um ouvido e sai pelo outro. Ouvir com cuidado e acolhimento é se colocar no lugar da pessoa, tentar imaginar como ela está se sentindo. A gente nunca realmente vai saber como ela está se sentindo, só ela sabe. Mas pelo menos a gente vai demonstrar para ela que a gente está tentando, que a gente quer tentar ajudar. E também é importante a gente respeitar o outro. Às vezes o outro não quer conversar, não quer se abrir. Vamos respeitar. Mas é importante a gente se colocar à disposição, estar junto, estar presente. E sem julgar, sem sair por aí apontando o dedo. Então, minha amiga chegou para mim e está me contando que está numa relação e que para mim claramente é uma relação abusiva, violenta. Mas para ela não é. Não adianta eu sair por aí apontando o dedo, falando como que você não sai dessa relação. Às vezes ela não sabe o que está acontecendo, ela ainda não conseguiu ouvir ela mesma, ouvir o que ela está sentindo, entender o que está acontecendo. Então é importante a gente também ajudar o outro a praticar o autocuidado, ajudar a sua amiga a prestar atenção nos sentimentos dela. Uma dica que eu dou, que eu acho legal, é quando você vê que tem alguém que está sofrendo, que está difícil, não está conseguindo entender o que ela está sentindo, dá um diário para essa pessoa escrever o que ela está sentindo. Às vezes é uma forma dela começar a se ouvir através da escrita, por exemplo. Tem gente que é através do desenho que consegue se expressar e por aí vai. Muito bem, gente, bastante coisa, né? Vamos lembrar o que a gente viu até agora? A gente pensou o que é o machismo, o que é a tal da masculinidade tóxica. A gente pensou quais que são esses comportamentos machistas que são aprendidos e reproduzidos no nosso dia a dia, as piadas, as falas. A gente pensou como que a gente combate e enfrenta esse machismo, principalmente os meninos. A gente falou sobre relacionamentos abusivos, o que eles são. E agora a gente falou sobre o que é o autoacolhimento, o autocuidado, o acolhimento e essa escuta empática de ouvir o outro com cuidado, com carinho e sem julgar. Muito bem, minha gente. Na próxima aula, módulo 3, vocês vão conversar sobre quais são os meus direitos. Então, a gente espera vocês lá. Até mais, gente!